Boa noite. Boa noite, Gabriel. Deus te abençoe. Ai, meu Deus. Amém. Quem fala? É o padre. Padre. Que bom. O senhor liga no momento para nos iluminar. Graças a Deus. O Adrilho Jorge também é uma benção, viu? Amém, querido. Amém. Muito obrigado. Como é que tá o segmento da sua quarentena aí, do seu isolamento? Muitos fiéis procurando, muitos angustiados, com vontade. Tem muita gente que procura o senhor e fala, padre, eu tenho vontade de pecar, mas não tô tendo oportunidade porque eu tô enclausurado. Eu, às vezes, me sinto assim. Tem muita gente, seu padre, que vira santa por falta de oportunidade, falta de tentação. Sou eu, Gabriel. A gente não sai da rádio. A gente não sai da rádio. A gente fica com vontade de pecar, a gente vai pro céu, porque a gente não tem oportunidade de pecar, seu padre. O que o senhor acha dessas pessoas que não pecam por falta de oportunidade? A gente vai pro limbo ou vai pro céu? Adriles, você está fazendo uma pergunta metafísica, teológica. Exatamente. Olha, como nosso Senhor Jesus Cristo já disse no tempo dele, a questão do pecado não se resume à questão do ambiente. O pecado vem de dentro do coração, da consciência de cada um. Puta que pariu, se eu tiver vontade eu já pequei? Não, ele foi além da lei de Italião, né? O pecado não vai a partir do momento que você comete algum ato. Às vezes, em determinadas situações, se você só pensar e consentir com aquele pecado, você já está em pecado. Então tô no quinto dos infernos, padre. Aí eu penso no negócio, não faço, fico com vontade de fazer e ainda vou pro inferno. Aí não, padre. Calma, Adriles, calma. Eu tô no quinto dos infernos. Padre, assim, todo mundo já pensou, assim, em matar um chefe, em esgoelar a mulher. Esses pensamentos... Então eu vou fazer uma pergunta de ordem psicológica e metafísica. Mas não é Karamazov da vida. Não, esses pensamentos vêm à tona. Vamos ser sinceros, Gabriel. Você é literato igual eu, assim. E esses pensamentos ruins vêm à tona na cabeça da gente o tempo inteiro. A gente é humano, a gente sabe qual que é a nossa natureza. Você não acha que... Você tá com... Não, pera, eu vou te fazer uma pergunta antes. Você tá com raiva de alguma coisa nos últimos tempos? Todo mundo tá com raiva de alguma coisa em algum tempo. Você tem que botar no papel, escrever, colocar apelidos, mas a entendeu? Questão, eu queria entrar na questão que o padre falou, que o pecado não é só uma ação, é uma vontade, e esse consentimento com a vontade. Então, o Freud diz que se a gente deixa um desejo muito latente, muito enrustido dentro da gente, a gente explode. Agora, a gente tem desejos ruins que a gente identifica como ruins. Eu, o senhor, o Gabriel, todo mundo teve vontade de esgoelar alguém na vida. A gente não esgoela essa pessoa, pelo menos na maioria das vezes. E a gente percebe, se a gente percebe esse pensamento ruim como ruim, já deixa de ser pecado? Ou assim, a gente pode pensar, eu tô matando o Gabriel, porque eu detesto ele, mas depois eu chego e falo, Gabriel, eu te adoro. Aí a gente tá absolvido. Se a gente identifica o pensamento como ruim, a gente tá absolvido pela nossa consciência e pela consciência divina ou não? Adriles, o pecado não é uma ideia, nem uma teoria, é uma realidade na vida de todo ser humano. Uma coisa que eu me desesperei na faculdade de teologia é quando o nosso professor de moral, que era um padre, foi nos explicar toda a origem da teologia do pecado. Sim. Depois de um semestre, eu cheguei ao final do semestre, depois da prova, e falei para esse professor, que era padre também, falei, nós estamos tudo frito. E depois ele falou assim, calma, porque no semestre que vem, nós vamos estudar a teologia da graça. O perdão, a misericórdia, todo o mistério que está nesse amor infinito de um Deus que vê os nossos pecados, mas na pessoa de Cristo se faz um igual a nós e nos liberta de todos os pecados, né? Depois de entender a teologia da graça, eu fiquei um pouco mais confortado em relação ao pecado, mas é um dilema diário na vida, como você disse, de cada um de nós. Veja, a gente recebe o pecado original, já nasce pecaminoso, mas recebe a graça do perdão divino, né? De graça. Resumindo assim, muito porcamente, resume pra nós. Palavra, o fato de nascermos todos pecadores não nos impede de recebermos a graça divina. E o fato de sermos humanos e falhos na nossa humanidade não nos impede de, na busca pessoal a cada dia, nos elevarmos com a ajuda de Deus diariamente para alcançarmos
o divino, o céu, Então tá. seja assim como Padre, cada um quer dizer. Agora, padre, veja, diga de lá. forma prática, do jeito que você me perguntou, Eu ia pra às prática vezes agora. aparece lá no meu atendimento do povo, Boa. não é? Uma mulher casada, 5 filhos, com um marido que bebe e que é ausente em casa, e ela chega para mim e diz assim: padre, eu Boa. acho que eu pequei porque eu não tenho paciência com esse meu marido que bebe, que às vezes chega em casa e nem conversa comigo. Nossa, padre, eu pensei num pecado bem pior. Filho, Eu mas tenho diga lá. 3 filhos pequenos, um de 2, um de 4, um de 11, e eu não tenho paciência. Eu falo: filha, isso é algo natural. Ninguém num ambiente desse há de ter aquela paciência completa dos anjos. Isso não existe. É uma ira até justificada, né, padre? É uma Sim, mas aí indignação. eu pergunto para essa mulher assim: você coloca vidro no ovo frito do seu marido? Não. Não, padre, Deus o livre, claro que não. Você bate nos seus filhos, deixa de amar a cada um deles por causa que um tá chorando, um tá beliscando o outro? Não, padre, claro que eu amo a todos eles. Então, essa paciência que você tem... É a cruz dela? É a sua cruz, mas é uma prova de amor diário. E se ela não ama mais, se ela não deseja mais o marido, e se ela quer furunfar com o outro? Vou colocar esse pecado... Por exemplo, ela tem um marido chato, ela tem um senso de responsabilidade para com a família, os 5 filhos, que o senhor disse, mas ela encontra um outro grande amor, um homem que a trata bem, e ela quer sair do casamento. Isso é um pecado ou não, seu padre? Tô te colocando o senhor numa Mas aí nós encruzilhada. estamos entrando em conceitos que são relativamente modernos. Não, o conceito de um potencial pecado, ou erro, ou vontade. O senhor coloca isso como pecado, ou como um livre-arbítrio de uma mulher que quer sair de um casamento que a sufoca e ir para outro relacionamento que a torne mais feliz? O que o senhor coloca? Isso é um pecado, ela desejar outro homem que não o marido dela, e inclusive abandoná-lo com seus 5 filhos? Então veja, olha, a partir da modernidade instaurou-se uma dicotomia nas relações falsa, de que amor e desejo são correvalentes. Tudo bem, pode ser amar, pode ser amor também. Não Mas as são. coisas se misturam, né, padre? Quando você deseja uma mulher, você fica meio confuso, assim. Depois que você começa a se apaixonar. Mas essas coisas não são tão separadas, assim, como às vezes a igreja percebe. O grande problema da modernidade é esse. O café e o leite se misturam, viram um café com leite, mas assim, café é café e leite é leite. Sim, mas quando a gente deseja uma mulher, a gente deseja. A gente ama depois, a gente conhece. O desejo, o tesão, a paixão, o amor, o afeto, a comunhão de valores, elas vão se misturando ao longo do tempo, mas para acontecer isso, você tem que começar por um ponto, ou pela amizade, ou pelo desejo. Vamos entrar nesse caso hipotético. Vamos lá. Dessa mulher com 5 filhos. Olha os caras rindo da sua pergunta pro padre lá atrás do vidro. Vamos lá, a mulher tá lá com 5 filhos, com o marido chato, que ela não aguenta mais, não deseja mais, e aparece um príncipe encantado da vida dela, e ela quer, eventualmente, abandonar o marido, jogar os 5 filhos para nova relação também. Isso é um pecado ou é uma livre escolha justa? Eis a questão. A fé é uma questão radical. Ou seja, é na raiz que se discute cada ato, cada pensamento. Perfeito. Na sua radicalidade, na sua raiz, um dia essa mulher, antes de ter os filhos, sendo ainda solteira, com aquele homem que também era solteiro, e diante de Deus, no sacramento do matrimônio, diante do altar de Deus, como é na Igreja Católica, ela, na raiz de tudo, assumiu um compromisso. Eita, Paty, o senhor tá entrando numa seara. Mas vamos lá, fala lá, diga lá. Onde ela, não sozinha, mas junto com o cônjuge, o marido, junto, os dois assumiram questões básicas da fé. Fidelidade, na saúde, na doença, com corona ou sem corona, na alegria e na tristeza, seja ele corintiano e ela palmeirense, assumiram ali na raiz um compromisso de eternidade até que a morte os separe. Isso. O que a gente diz hoje? Hoje é muito fácil as pessoas serem iludidas, sabe? Sonhar com o ator da novela, com uma pessoa do ambiente de trabalho que dá uma cantada, vem com palavra fácil, palavras doces. Essas ofertas da internet, sites de relacionamento, WhatsApp,
grupos que se formam e mandam conteúdos que não ajudam no casamento, mas ajudam na imaginação, nos sonhos, e erotizados, etc. Tudo isso é fumaça. Será? Diante da realidade de uma mãe, de um pai de família, que tem um compromisso um com o outro, né, os esposos, e com os filhos, com a geração. Ô, padre, mas assim, então tá, deixa eu contestar o senhor mais um pouquinho. O senhor tá dizendo que o compromisso com os filhos, com a geração, tudo bem, mas eventualmente essa mulher que lá atrás transformou essa raiz do seu desejo em um compromisso, ela teve a raiz do seu desejo, que pode ser influenciado por novela, por internet ou pela sociedade, ou seja, o desejo nunca é puro em si. Ela não pode ter sido, no momento que ela tinha 18, 19, 20 anos, e resolveu se casar com esse marido que hoje é chato e que talvez bata nela, não gosta dela. Ela não pode ter sido iludida pelo próprio desejo no momento em que ela firmou esse compromisso até que a morte o separe, e ela não pode se desvincular dessa ilusão agora, depois de 10, 20 anos, que ela é outra pessoa, uma pessoa mais madura e sabe mais sobre o próprio desejo. Ela tem que ficar eternamente atada àquele desejo iludido que ela teve quando ela tinha 20 anos? É a pergunta que eu faço pro senhor. Adriles, isso que você disse é uma verdade. Veja, nós que já somos quarentões, nós temos uma vantagem. Sim. A maturidade vai nos tornando céticos, é ou não é? Sim. Mais maduros, mais céticos, ou então um desejo mais lapidado, né? Mais realistas, isso, exatamente. O Gabriel não, que é menininho, ainda tá cheio de ilusões. Tá no leite ainda, tá na fralda desse menino, é um garoto. Tô só ouvindo aqui menor o papo. em púbere. Menor púbere. Agora, falando mais praticamente e um pouquinho mais sério. Veja, as gerações passadas, eu digo, vamos dizer aí, homens e mulheres até os anos 60, estavam mais preparados para assumir um compromisso para toda a vida no que se refere a casamento, matrimônio, formação de família. Você acha que essa construção social levava a um desejo mais maduro, né? Ou não? Já se assumia esse compromisso de uma forma mais madura, mesmo que as pessoas não fossem totalmente maduras. Então, elas iam amadurecendo com o tempo e, a partir da vivência no dia a dia, dos desafios superados, iam amadurecendo juntos e permanecendo juntos. Uhum. Hoje não. Qualquer coisa separa, qualquer coisa divide. Nós estamos num país onde a hidroxicloroquina separa o país inteiro. Quanto mais num matrimônio vivido no dia a dia. Tá certo. Eu acho que tem uma questão de deformação social também na escolha dos desejos que podem ser ratificados em um casamento ou não, né? Tiago tá gostando do papo. Cultural, social, que abarca todos os níveis sociológicos, políticos, comportamentais. Agora, não quer dizer que hoje não haja pessoas relativamente jovens, com seus 25 anos, que não assumam de forma madura compromissos como o do matrimônio, de forma verdadeira. Eu não sei se o senhor ouviu, mas ontem mesmo, e tem ligado aqui um rapaz lá do Maranhão, que ele segue essa linha também. Decidir esperar. Decidir esperar. Mas o isso Thiago pode ser lá uma do Maranhão. imaturidade também, né? Não sei. Olha, é algo tão pessoal a questão da maturidade. É pessoal, de fato. Hoje nós vemos pessoas de 60, 70 anos que são imaturas. É verdade. Mas a pergunta que eu faço é muito simples, padre, para arrematar essa nossa conversa aqui. Uma pessoa não pode ter, aí eu vou colocar o senhor no sinuca de bico, o direito a reconhecer um erro de juventude que eventualmente pode até ter se transformado num casamento e se libertar desse erro. Ou esse erro, ele está condenado eternamente a esse erro de um desejo mal construído na juventude ou por uma deformidade social. Claro, eu não estou dizendo para a pessoa separar a cada ano, ficar pulando de galho em galho em relações líquidas. Mas essa mulher que tem 5 filhos, que tem uma relação sofrida com o marido, que não o deseja mais, que o marido é machista, ela não pode se desvencilhar desse homem? É um pecado Muito isso? Bem. Vamos a um caso genérico, mas real, que acontece na vida de muitas mulheres católicas, praticantes, que às vezes a gente atende. Então, chega até nós uma mulher lá na faixa dos seus 50 anos, dizendo: olha, padre, eu e o meu marido nos casamos muito jovens, na igreja, tivemos nossos filhos, e agora bateu uma crise de meia-idade nele, ele, sei lá, abandonou a nossa família
começou a só viver de festa, ele ganha bem e arranjou amantes, outras namoradas, abandonou a nossa mas aí é um família. caso extremo, padre. Enfim. Não, acontece mais do que você imagina. Sim, não, eu acho que acontece. Mas aí um homem que quer ser um libertino. Eu tô falando de uma mulher que pode amar outra pessoa, um homem que pode amar outra mulher, e que as pessoas estão presas a um relacionamento, a uma relação que não tá dando mais certo, por uma série de motivos. A pessoa Não, que. esse a pessoa, é um padre, exemplo. padre, uma pessoa que se casa aos 19, 20 anos, aos 40, ela é outra. E eventualmente esse tipo de maturidade que a gente tá falando não se coaduna, não fecha, Sim, enfim. mas eu ia chegar lá. Vamos lá. A gente investiga, conversa, pergunta, quer saber todo o contexto. Claro, com certeza. E há uma situação em que, num caso desse, o padre pode perguntar assim, bom, então é uma situação que não tem mais volta? Então, nós temos os tribunais eclesiásticos, né, da igreja, e se for verificado que houve imaturidade de uma das partes ao jurar aquele matrimônio, Você pode anular o todo casamento. um processo jurídico canônico, e aquela pessoa ela pode usar do expediente da nulidade matrimonial, ou seja, a igreja investiga e chega à conclusão que uma das partes não estava madura o suficiente para assumir de verdade aquele matrimônio. Perfeito. E aí a outra parte fica, vamos dizer assim, liberada, considerada novamente solteira, para que se conhecer alguma pessoa com a qual ela queira assumir O maduramente. tribunal eclesiástico de uma igreja, então, pode conceder a anulação de um casamento? Pode, né? Sim, é a questão da nulidade matrimonial. Que Perfeito. existe. Nós temos Tá bom. aí pelo Brasil milhares de casais. Padre, desculpa te segundo união interromper. estável. Eu preciso chamar um intervalo aqui, mas foi muito bom papo, viu, Adorei padre? o debate Foi teológico, muito bom. O pessoal aqui no psicológico, YouTube adorou também. Valeu, Eu querido. voltarei. Claro, o senhor é sempre O senhor uma vai dar alma aula de teologia, de luz aqui pra gente. teologia e sexualidade com maturidade para nós, seu padre. Forte Deus abraço, abençoe querido. vocês. Muito obrigado. Boa noite, fique com Deus aí, padre.